Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui pela academia. Meu nome é Felipe Kakimoto e essa é a nossa aula de número 94. Vamos conversar aqui hoje sobre reclamação pré-processual, tá? Uma modalidade de composição de conflito, de solução de conflito também, tá? E a gente vai aproveitar aqui para poder falar, dar um panorama geral sobre algumas possibilidades, né, de conciliação no âmbito da justiça do trabalho, tá? E focar um pouco na questão da reclamação pré-processual. Recentemente, esse tipo de reclamação ele foi regulamentado aqui no TRT da 2ª Região. Tem previsão em atos, né, do CSJT já há algum tempinho, mas pelo menos aqui no TRT da 2ª Região foi regulamentado recentemente. Tem um ato específico sobre isso. E tá, tem umas diferenciazinhas em relação ao que a gente já conhece, tá? Então a gente só vai. Não é uma aula complexa, é uma aula bem tranquila hoje. Trouxe um caso concreto aqui para a gente comentar também, tá? Boa noite, Juliana, tudo bom? Juliana, foi você que estava com dúvida, né, sobre o acesso, dessa vez deu direitinho, né? Acho que ficou mais fácil lá, não é isso? Foi até bom a sugestão que vocês deram, né? Então, ficou realmente, acho que mais fácil mesmo, tá? Tava daquele jeito anteriormente, porque eu sempre colocava o cronograma das aulas, né? Em cada módulo tinha a data certinha ali. Então, mantém um módulo só, a gente só vai precisar ter atenção de ficar sempre alterando ali, mas sem problema nenhum. Eu acho que o objetivo maior é o acesso em si, né? Acho que ficou mais fácil mesmo. Bom, maravilha, tá? Então, veja, vai ser uma aula tranquila, não é uma aula complexa, mas eu decidi fazê-la para a gente colocar alguns pontos nos is aqui, tá? E eu trouxe um caso concreto para a gente analisar bem interessante, tá? E é uma discussão que eu já vi em alguns processos, e caso eu quero que vocês tenham conhecimento sobre isso, para tomar os cuidados, né, necessários, caso apareça, tá? Bom, vamos lá então. Vou começar aqui compartilhando, né, nossa telinha, nosso mapa, que eu sempre disponibilizo para vocês, tá? E é o seguinte, então vamos lá, alguns aspectos gerais aqui sobre a reclamação pré-processual, tá? Mas antes disso, eu quero recapitular com vocês alguns meios de solução de conflitos trabalhistas que estão disponíveis para nós, né, aqui, tá? Para a gente entender o panorama, tá? E entender qual é a diferença aqui e os benefícios da reclamação pré-processual, tá? Bom, o primeiro meio de solução que vocês conhecem muito bem, né, que é a nossa prática maior, é o acordo judicial, a transação que se firma durante a ação trabalhista, tá? A gente sabe que durante o trâmite processual, depois de ajuizada a ação, as partes podem firmar acordo em qualquer momento, na fase postulatória, na fase instrutória, de recursos ou na execução, não importa, tá? Em qualquer momento admite-se o acordo. E o artigo 831 da CLT, né, especificamente, ele trata da consequência aqui da realização desse acordo, né? Nós temos uma decisão, né, que faz coisa julgada, tá? E é uma decisão irrecorrível, não é isso? Então, contra essa decisão, cabe apenas ação rescisória, salvo para a Previdência Social, tá? Em relação às contribuições, aos encargos sociais, né, fiscais previdenciários, tá? Então, o acordo judicial é aquilo que a gente mais conhece, aquilo que a gente mais pratica, que é muito comum. Tá? Agora, a gente sabe também que existem outros meios fora do processo, inclusive, né? E um deles, também inserido na CLT há já bastante tempo, a gente tem na legislação, acho que desde 2000, salvo engano, tá? É a Comissão de Conciliação Prévia, tá? Quando se criou, né? Até hoje, inclusive, né? Eu vejo nas petições iniciais de vocês logo no início da peça, né, um tópico sobre a não submissão da demanda à comissão de conciliação prévia, alegando que não existe a comissão no âmbito da empresa ou no âmbito do sindicato, né, que representa aqui o reclamante, para justificar o ajuizamento da ação sem ter a comissão de conciliação prévia. Tá? E esse tópico, né, ele surgiu por conta de uma previsão específica que tem lá no artigo 625-D, que fala sobre a necessidade de ajuizar a ação, né, antes mesmo, a necessidade de se submeter a demanda à comissão de conciliação prévia, antes mesmo de se ajuizar a ação trabalhista. Isso já foi bastante discutido, né, e hoje não tem muito mais motivo para vocês se preocuparem com isso e inserir esse tópico na petição inicial.
tá? Porque o STF, ele já decidiu aqui, em julgamento a essas ADIs aqui, ele já decidiu que esse artigo 625-D da CLT, ele deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal. Tá? Então, não pode haver restrição aqui do acesso à justiça, o acesso à jurisdição. Então, nesse caso, para se ajuizar a ação trabalhista, não necessariamente o reclamante, né, as partes, tem que submeter o conflito a uma comissão de conciliação prévia, ainda que ela exista no âmbito da empresa, no âmbito do sindicato. Então, não há mais essa exigência, tá? Então, é uma faculdade das partes. Então, por isso, não há mais razão, embora conste lá na petição inicial de vocês até hoje, né, o juiz tem que se debruçar, já tem um alto texto, obviamente, mas tem que passar por isso, falar, tá? Então, às vezes o reclamado também traz, né, em preliminar de contestação, não submeteu a demanda à comissão de conciliação prévia, mas é uma questão que já está consolidada mesmo, em virtude do julgamento do STF, acho que foi em 2018, o julgamento dessas ADIs, tá? A única coisa que continua valendo aqui é o que prevê o artigo 625-E, tá? Quanto à quitação ampla e restrita aqui do contrato de trabalho, tá? Então, qualquer acordo que é firmado à comissão de conciliação prévia, ele põe fim aqui a qualquer tipo de discussão em relação ao contrato de trabalho, à relação à vida entre as partes, tá? Com uma única exceção, né, que são as parcelas que são expressamente ressalvadas nesse acordo. Então, se vocês estão em comissão de conciliação prévia, firmam um acordo e faz uma ressalva quanto a determinadas parcelas, essas parcelas, elas ainda poderão ser discutidas em ação trabalhista, né, a ser ajuizada depois. Se não houver nenhuma ressalva, né, então há uma quitação ali ampla, tá, do contrato. Então é preciso tomar cuidado nesse aspecto, tá? Então, a comissão de conciliação prévia é basicamente isso, né? Há uma regulamentação específica ali no 625-A, 625-G, tá? Um procedimento, enfim, tá? Mas não vem muito ao caso aqui. A única observação importante é quanto a essa não necessidade de submissão da demanda, tá? E a quitação, tá? Que se dá ao acordo aqui que é firmado nesse âmbito aqui das CCPs, tá bom? Bom, um outro meio aqui de solução de conflito é a arbitragem, né? Também já foi bastante discutido, né? Aqui no âmbito da Justiça do Trabalho, né? Nas ações trabalhistas, porque a arbitragem, ela tem uma especificidade, né? Ela trata ali de direitos patrimoniais disponíveis, então o ponto central da discussão sempre foi a questão da indisponibilidade dos créditos trabalhistas, eles não poderiam submeter a arbitragem, tá? Isso já foi alvo também de discussão em várias ações, até hoje também surge, né? Eu vejo processos em que há submissão da demanda a uma arbitragem, o reclamante ajuiza ação, a reclamada vem, né, alega coisa julgada, né, porque a arbitragem, querendo ou não, ela tem uma força de título executivo judicial, tem previsão no CPC com relação a isso, tá? Então, outro procedimento com o qual tem que se ter muito cuidado também, porque traz implicações diretas aqui nas ações trabalhistas, tá? E, recentemente, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, houve a inclusão do artigo 507-A na CLT, para prever a possibilidade de as partes, né, estipularem uma cláusula compromissória, né, ali de submissão da demanda à arbitragem, mas essa previsão ela se restringe a um caso específico, né, que é dos empregados que recebem acima de duas vezes o teto dos benefícios, né, do regime geral da Previdência Social, né, alguns chamam de altos empregados, né. Não é nem os altos empregados, os empregados hipersuficientes, né? Enfim, tem um termozinho que eles usam, algumas pessoas usam, tá? Então, em relação a esse grupo, essa categoria de empregados que recebem esse patamar remuneratório, né, superior, então existe a possibilidade de se firmar uma cláusula compromissória. Né? E aí tem os requisitos do artigo 507, tem que ser por iniciativa do empregado, ele tem que concordar expressamente com relação a isso, enfim, tá? Mas também é um meio aqui de solução de conflito trabalhista que tem implicação aqui para nós nas ações trabalhistas, tá? Um outro meio aqui que surgiu recentemente, também com a reforma trabalhista, é a homologação de transação extrajudicial, prevista nos artigos 855-B a 855-E da CLT. Tá? Então, a gente está mais familiarizado com esse procedimento, né? Ele já tem sido mais utilizado.
E também há os requisitos ali, né? As partes têm que estar representadas, cada um por um advogado, né? As partes têm que apresentar, né? A grande questão aqui, o ponto, né? A grande característica aqui desse tipo de procedimento é a assistência por advogado obrigatória, né? E as partes, elas promovem esse pedido, elas entram com esse pedido em conjunto, né? Elas não atuam de forma separada. Inclusive, esse é o principal ponto de distinção entre a homologação de transação extrajudicial e a reclamação pré-processual que a gente vai ver aqui, tá? Então, a homologação de transação, eu tenho visto bastante também agora no X-Trabalho, né? É uma forma de as partes terem um pouco de segurança jurídica, principalmente os empregadores, né? Com a realização de acordos fora do processo, né? Também se evita um procedimento judicial, tá? Mas tem sido muito alvo de discussão a questão da possibilidade de os juízes, né, acolherem parcialmente, né, o que tem gerado bastante recurso, né, que chega pelo menos aqui no tribunal, né, em relação a esse meio, é isso, né, os juízes, eles têm acolhido parcialmente, principalmente quando há uma cláusula de quitação e restrita do contrato de trabalho. Alguns juízes não gostam dessa cláusula, né, afastam essa cláusula e homologam o acordo parcialmente para que não conste essa cláusula. E aí tem sido alvo de discussão. Recentemente, o TST, eu não me lembro a turma, mas se eu não me engano, acho que é a turma do Maurício Godinho Delgado, salvo engano, não tenho certeza. Ela decidiu ser possível a homologação apenas parcial. A gente até tratou desse julgado, a gente comentou esse julgado, analisou em uma aula aqui de atualização jurisprudencial, tá? Então, tem essa decisão nova aí do TST, porque até então, o posicionamento do TST, principalmente na quarta turma, ele tem sido no seguinte sentido, ou a homologação total, ou a rejeição total do acordo, não poderia haver uma terceira via, porque aí fugiria um pouco do que as partes, né, manifestaram de interesse, né? Então, se você homologa o acordo naqueles termos, mas tirando a cláusula de quitação geral, por exemplo, você está criando uma terceira, uma segunda situação aqui, tá? Que provavelmente não seria concordado, né, pela parte reclamada principalmente, já que os reclamados eles têm interesse principalmente pela quitação do contrato de trabalho quando eles fazem esse tipo se submetem, né, o litígio a esse tipo de procedimento. É o principal objetivo ali, é você quitar, trazer um pouco de segurança jurídica, né, para, né, aquela relação que foi firmada, tá? E a partir do momento em que os juízes, né, eles ganham essa liberdade de acolher parcialmente, homologar parcialmente o acordo para tirar essa cláusula, né, e aí volta um pouco de insegurança jurídica aqui, tá? Numa aula, eu acho que foi numa aula da oficina, né, de peças processuais, né, que hoje não é mais oficina, que é as peças em foco, a gente, acho que, se eu não me engano, a gente fez uma aula sobre a questão a gente fez uma petição sobre os termos do acordo, né, uma coisa muito importante se colocar nesses termos, né, aproveitando que a gente está falando sobre isso, é o interesse de se firmar o acordo naqueles termos, né, assim, se houver o acolhimento total das cláusulas que estão ali. Se não houver o acolhimento total, não, né, já consta ali que não há interesse para a homologação do acordo. Tá? Então, é uma forma de você deixar bem ressalvado isso, evitar, né, e aí você ter argumento, né, para poder depois recorrer. Tá? Foi uma aula que a gente detalhou bastante, né, como formular um termo de conciliação aqui para a homologação de transação extrajudicial. Bom, e o último meio aqui, né, que é o objeto da nossa aula, é a reclamação pré-processual. Então, tem uma resolução do CSJT de 2021, na verdade, é uma resolução nova que veio alterar uma de 2016, ó, tinha essa resolução 174 de 2016. Então, essa foi revogada, veio a 288 de 2021, mais recente, né? E recentemente eu trouxe aqui para a gente analisar, né? O instrumento que eu tenho acesso, aqui da TRT da segunda região, né? De março de 2022. Não deve, outros tribunais regionais, eles devem ter regulamentação também específica com relação à reclamação pré-processual. Inclusive, há, né, órgãos jurisdicionais da Justiça Comum que também aplicam a reclamação pré-processual. Então, não é uma coisa assim tão nova, tá? Mas que foi, pelo menos aqui nesse âmbito aqui do TRT da segunda região, foi regulamentado agora. Tá? Então, daí a importância a gente conversar um pouco sobre isso. Tá? Então, tem essa resolução do CSJT e tem também os atos dos tribunais. É sempre bom ver o ato, se houver regulamentação no TRT onde você atua, dá uma olhada no ato, porque pode haver alguma coisa específica ali, embora
eu acho que não vai haver grandes diferenças em relação, né, de um tribunal para o outro, tá? Porque o objetivo é o mesmo, né, o foco é o mesmo, então não há muito também o que ficar variando de procedimento, tá? Pode haver algumas exigências específicas para atender uma realidade de cada tribunal, tá? Mas, no geral, eu acho que acaba sendo a mesma coisa tudo que a gente vai comentar aqui. Então, veja, a reclamação pré-processual nada mais é do que um pedido que se faz, né, à Justiça do Trabalho para a realização de um acordo. A grande questão aqui é que a reclamação pré-processual, ela se dá antes de uma reclamação trabalhista propriamente dita. Não pode haver o ajuizamento de uma ação trabalhista e aí depois se pedir, né, ajuizar uma reclamação pré-processual. Tá? Qualquer tipo de acordo que se firmar depois da ajuizada ação vai ser feita no próprio processo, né, aí, através de um termo de conciliação mesmo, uma decisão nos próprios autos. Então, a reclamação processual, ela se dá nesse contexto. A reclamação, a ação trabalhista propriamente dita, tá, ela ainda não existe. Então, para se evitar o ajuizamento dessa ação trabalhista, se inicia um procedimento de mediação pré-processual, tá? A Juliana está falando que não conhecia. Pois é, Juliana, muita gente não conhece mesmo, tá? E o objetivo da aula é esse, é apresentar, tá, esse tipo de procedimento, vocês tenham conhecimento sobre isso, porque ele é muito interessante, principalmente para aqueles contratos que estão em vigor ainda. A gente vai ver que um dos benefícios aqui desse procedimento é você buscar preservar o relacionamento, né, o bom relacionamento dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, é uma forma de você compor ali alguma controvérsia, né, solucionar uma controvérsia e manter o bom relacionamento, né, não partir diretamente para o litígio, tá bom? Bom, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Então, ela se dá antes da ação trabalhista, tá? Então, a gente deixa de lado um pouco o conflito, tá? E a gente vai dar prioridade à solução da controvérsia por meio de um diálogo. Essa é a intenção, tá bom? Então, veja, como eu falei aqui para vocês, o pedido aqui ele é formulado por qualquer das partes. Então, diferentemente, há uma distinção aqui em relação à homologação da transação extrajudicial, que é o seguinte: eu não preciso da outra parte para iniciar esse tipo de procedimento. Então, você, como advogado, como advogada, pode simplesmente dar início, né? Ó, não vamos, eu sugiro, né, diante do contexto, o cliente narrou um contexto ali, você fala, olha, é interessante a gente tentar, se a gente vai buscar um acordo, vamos tentar pela via da reclamação pré-processual, tá? Claro, tomando cuidado com questões relacionadas à prescrição e tudo isso, porque não há previsão de suspensão de prescrição, nada disso, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas tirando isso, né, é uma forma de conciliação aqui, tá? De mediação. Então, não precisa do consenso da outra parte, a outra parte ela vai ser chamada ali, embora é sempre importante você já, de repente, já combinar, ó, nós vamos entrar com um procedimento, tal, tá? Vai ser intimado, mas enfim, é de caso a caso, tá? Não precisa da outra parte, e inclusive, ela não, para se ajuizar uma reclamação pré-processual, a parte da relação de emprego não precisa de advogado. Então, o empregado, ele pode dar entrada, o empregador pode dar entrada, e aí vai ter um juiz ali, supervisor ali do centro, do Sejusc, né, para dirimir esse conflito ali, para auxiliar, tá? Lembrando que é sempre assim, na reclamação pré-processual, nós estamos falando de uma mediação, tá? Então é diferente da conciliação, da arbitragem, né? Na arbitragem nós temos alguém que decide em nome das partes, né? Na conciliação, não, as partes vão se compor ali livremente, mas há uma intervenção maior ali do conciliador. E na mediação, a flexibilidade é ainda maior, né? Porque o juiz ali, como mediador, ele simplesmente está conduzindo as partes à solução do conflito, tá? O nível de interferência ali é muito menor, fica muito mais para as partes ali decidirem o que vão fazer, tá bom? Então, a peculiaridade aqui, né, a diferença em relação à homologação é essa. Não precisa da outra parte para ajuizar, não precisa de advogado também. Não é exigida assistência por um advogado, tá? Na homologação de transação extrajudicial, foi o que eu falei, né? Obrigatório a presença do advogado, né? E cada parte tem que ter um advogado separado. Combinado? Então, a reclamação, né, pré-processual, que a gente vai chamar de RPP, né? É muito comum se chamar RPP, ela é menos burocrática, vamos dizer assim, tá? Então, veja, como eu falei, é uma forma de mediação, então as partes elas vão ter maior liberdade, maior flexibilidade, né, na condução do acordo, para colocar os termos ali, tá? É um procedimento muito mais simplificado, tá? Então, do que uma ação trabalhista, obviamente, tá? Porque o foco aqui é a realização do acordo,
Então, a gente vai ver alguns requisitos aqui dessa reclamação, né? A gente vai ver que as partes precisam expor um pouco dos fatos também, né? Apresentar documentação, mas isso é muito mais objetivo, porque o foco aqui, tá, é a gente esclarecer qual é o contexto da relação jurídica, tá? E dizer qual é o objeto aqui, o que se pretende com isso daqui. Olha, está em aberto isso, se pretende isso, isso e isso. Tá? Então, a gente não vai discutir, não vai colocar em discussão, né, coisas que estão em aberto. Né? A gente vai colocar aqui para acordo mesmo. Tá? Então, a abordagem mais direta, tá? A exigência de menos documentação também, porque você não precisa realizar prova de nada. A intenção não é fazer prova, você não precisa provar nada. Tá? Então, economia de tempo e de recursos, obviamente, a gente não vai ter um procedimento judicial, tá? E, como eu falei, né, uma vantagem aqui é a preservação do bom relacionamento entre as partes envolvidas, tá? Principalmente se o contrato estiver ainda em vigor, tá? Ah, mas a RPP é devida apenas quando o contrato já terminou? Não. Ou quando o contrato ainda está em vigor? Não. É possível você também se valer da reclamação pré-processual, mesmo quando o contrato já está extinto, tá? Como eu falei, tomar cuidado apenas com relação à prescrição. Combinado? Muito bem. Então, o panorama geral da reclamação pré-processual é este aqui, tá? É um procedimento de jurisdição voluntária, tá bom? Veja, como é que vai se dar aqui? Aí eu quero conversar com vocês com calma agora, com relação ao passo a passo disso, para vocês entenderem como é que vai funcionar isso na prática, tá? Bom, vamos lá. Veja só, tudo começa então aqui com uma petição, tá? Petição simples. A gente vai ver aqui que é uma petição, é uma reclamação, ela o próprio ato, pelo menos o ato aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, ele prevê os mesmos requisitos aqui para uma petição inicial. Então, designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, porque a gente precisa entender, né, o contexto aqui da relação, né? O pedido tem que ser certo, determinado com a indicação de valor também, tá? Existe essa exigência, né? Data, assinatura, né? E assinatura do interessado ou do representante dele aqui, tá? Já que não precisa de advogado, tá? Então, veja, essa reclamação você vai ajuizar no próprio PJE. Tem um campo ali específico também, né, de reclamação pré-processual. E você vai direcionar, normal, para uma das varas do trabalho que teria competência para ação trabalhista. Se você fosse ajuizar uma ação trabalhista contra essa empresa, né, ou a empresa receberia ação trabalhista desse empregado com quem ela quer acordar, em qual juízo seria? Então, é justamente naquele juízo que você vai distribuir a reclamação pré-processual, tá? E o próprio juízo é que vai fazer a distribuição dela para o Sejusc, tá? Então, veja, o que a gente precisa aqui? A gente precisa da provocação da pessoa interessada, tá? Ninguém vai simplesmente criar uma reclamação, obviamente, tá? Ou ajuizado uma ação, né? O juiz não vai mandar para o Sejusc aqui em formato de reclamação pré-processual para isso, tá? Existe a possibilidade, e aí é uma distinção. Existem alguns locais em que o juízo recebe a ação trabalhista e ele pode submeter aquela ação a uma audiência preliminar, como é previsto no CPC, tá? A gente não é todo mundo que faz isso, mas alguns órgãos fazem, alguns juízos, algumas varas fazem. Eles recebem a ação trabalhista e submetem isso, enviam para o Sejusc para a tentativa de conciliação, mas é uma audiência preliminar, nem a audiência inicial é uma audiência preliminar que antecede mesmo, precede uma audiência inicial mesmo, mais formal ali, tá? Então, provocação da pessoa interessada, né, vai apresentar também documentação necessária, principalmente ali, né, se temos contratos, né, dependendo do que você vai colocar como objeto da ação, se for um contrato de trabalho extinto, por exemplo, você pode juntar os termos de rescisão, os documentos afetos à rescisão contratual, tá? Contra-cheques ali, se for discutir alguma coisa relacionada a salário, algum benefício específico previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, no Acordo Coletivo de Trabalho que não foi pago, então você pode juntar as convenções também, apenas para você compor aí a reclamação e você justificar o porquê do ajuizamento dessa reclamação pré-processual, tá? E a indicação da providência pretendida. Combinado? Então, veja, recebida essa reclamação, né, pelo próprio sistema ali, a vara vai encaminhar essa reclamação para o Sejusc, para o Sejusc. Veja, você sabe que os Sejusc são os centros, né, centros judiciários de métodos consensuais de solução distintas, tá?
veja, no âmbito dos tribunais, a gente tem os NUPEMECs, né, que são os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, tá? Esses núcleos, eles, de uma forma bem simples, né, na verdade, eles são responsáveis por planejar, né, as ações afetas aqui, que buscam, né, promover, né, a conciliação entre as partes, e os CEJUs, que são os órgãos, são os centros que vão justamente executar essas ações, tá? Então é comum você ver falado no PMEC, falar do CEJUSC, né? Mas o seu processo mesmo, na reclamação pré-processual, ele vai para o CEJUSC. Ali é que tem a audiência, tem os ambientes de sala de audiência, né? Ali que vai ser colocado em prática realmente tudo que está sendo planejado pelos NUPEMECs, tá bom? Muito bem. Então, a vara ela vai receber essa reclamação pré-processual e vai encaminhar para o CEJUSC. Veja, chegando no CEJUSC, pode acontecer 3 coisas aqui. O juiz ali supervisor, né, quem vai atuar ali como mediador, ele pode simplesmente indeferir o processamento de plano. Então, se ele verificar qualquer motivo que o pedido ele é inviável, tá? Por qualquer motivo, tá, gente? Não sei, pelos termos ali, ele vê que aquele procedimento está sendo utilizado de forma abusiva, tá? Ele percebe que a parte está querendo promover aquilo como uma forma de... por exemplo, a própria reclamação é promovida por um reclamado, e ele percebe que está sendo promovida apenas para atrasar uma ação trabalhista, ou ajuizamento de uma ação trabalhista. Então, tem essas questões, tá? Se a própria reclamação pré-processual envolve um objeto muito complexo, em que se demanda alguma dilação probatória para poder se discutir ali o acordo. Então, qualquer questão nesse sentido, tá, ele pode indeferir, se ele vê que realmente existe uma inviabilidade para aquele procedimento, ele vai indeferir de plano. Tá? Indeferir de plano, ele extingue o feito e o processo retorna para a vara, onde o processo nasceu, para que haja o arquivamento. Tá? Na verdade, o CEJUSC é só para realmente a promoção do acordo, né? Para promover o acordo aqui. Se não houver a decisão, e aí volta para o arquivamento. Todos os demais atos são realizados pela vara mesmo, tá? Então, se ele não indefere o processamento, ele pode proferir um despacho saneador ali. Então, de repente, ele percebe que existe uma viabilidade, realmente é legítima aquela reclamação pré-processual, mas está faltando algo ali, né? Precisa adequar de alguma forma o procedimento, então ele pode conceder o prazo para essas adequações, tá? Sob pena, inclusive, de extinção desse feito sem resolução do mérito, e aí retorno à vara para arquivamento também. Então, é possível que haja esse saneamento aqui inicial. O que dificilmente a gente vê numa ação trabalhista, né? Numa ação trabalhista, a vara ela notifica imediatamente o reclamado e depois vocês vão ver o reclamado, né, em audiência, não é isso? Ver o reclamante reclamado em audiência, né? O juiz também em audiência. A gente não tem um despacho saneador aqui, como a gente vê nos processos que também estão na justiça comum, tá? Mas aqui existe essa possibilidade, é previsto, inclusive, no ato do TRT, tá? Que regulamenta a reclamação pré-processual, tá bom? Então, é possível que haja esse despacho saneador para adequações do pedido, né, ao procedimento, tá bom? E uma terceira possibilidade é ele de imediatamente designar a audiência de conciliação. Então, ele designa a audiência, intima a outra parte, que é a outra parte interessada, com quem pode haver ali a conciliação, e essa parte é chamada para se tentar uma conciliação sobre aquilo. Então, a parte ela vai receber essa reclamação pré-processual, vai estudar, né, com base naquilo, vai estudar a possibilidade de se firmar um acordo ali, e as partes vão para a audiência para poder discutir isso, né? De repente, com algo já pronto, já discutiram isso, ou não, vai discutir na audiência ali, então é uma mediação, um ambiente de mediação, o juiz vai ajudar de alguma forma as partes a chegarem, né, a essa composição, com o que está sendo alegado, com o que está sendo apresentado de documento, tá? Então, cabe ao juiz ali, como mediador, tá? Tentar buscar a solução das partes, né? Prevendo o que pode vir de risco numa ação trabalhista, esclarecer isso para as partes envolvidas, tá? Enfim, ele vai estimular aqui a conciliação. É claro que as partes que têm que chegar num acordo, tá bom? Então, esse é o procedimento inicial. Aí, veja, algumas questões aqui que acontecem em audiência. Veja, primeira questão, o reclamado aqui, veja, nós estamos num ambiente, num contexto de tentativa de conciliação. E aqui é de solução de conflito, por acordo. Nós não estamos num litígio ainda. Tá? Inclusive, um dos requisitos da reclamação pré-processual, como a gente viu, é o ajuizamento antes da ação trabalhista.
Então, nesse caso, não haverá apresentação de defesa pelo reclamado. Não é esse o propósito aqui. O propósito é independente do que o reclamado... É claro que ele vai apresentar os seus argumentos para apresentar a sua proposta de conciliação ali de acordo, tá? Mas ele não precisa apresentar defesa nenhuma, tá? Ele simplesmente vai para a audiência para se discutir, para conversar, tá bom? Se qualquer das partes se ausentarem justificadamente, o feito é extinto e arquivado imediatamente, tá? E se a ausência for do próprio interessado que promoveu, que ajuizou essa reclamação pré-processual, o juiz pode, a critério dele mesmo, aplicar uma multa, tá? Porque, veja, a parte, né, quando eu falo interessado, o reclamante, tá, gente? Pode ser o reclamante empregado, pode ser o reclamante empregador, tá? Lembrando que quem pode promover a reclamação pré-processual pode ser o empregador. Assim como o empregador também pode mover uma ação trabalhista contra o empregado. Não há problema nenhum nisso. Isso é possível, tá? Juridicamente possível. Então, o juiz, né, ele pode aplicar uma multa se ele verificar ali, principalmente se há uma atuação de má-fé por algum motivo. Tá? Então, ele está promovendo a reclamação pré-processual, ele tem que comparecer na audiência, tá? Já que ele está, o propósito é esse, né? A Juliana está perguntando se é possível da quitação geral. Isso pode compor o acordo, tá, Juliana? Assim como acontece na homologação de transação extrajudicial. Não há vedação para isso, né? Então, aquilo que não é proibido expressamente é permitido, né? Cabe ali também ao juiz, né, analisar tudo isso, porque a gente vai ver o juiz, ele pode até indeferir, né? Eu acredito que, veja, num ambiente como esse, de mediação, tá, no Sejusc, a tendência de o juiz indeferir um acordo é mais remota do que se fosse numa ação trabalhista, tá? Numa ação trabalhista os termos estão postos ali, tem defesa, tá? Enfim, é um ambiente onde o litígio está posto, né? Então, eu acho mais difícil. Então, nesse ambiente de RPP, eu acho mais fácil, né? Inclusive, o juiz aceitar esse tipo de acordo para a quitação geral. Tá? E é claro que isso tem que ser analisado à luz do caso concreto, porque imagina se for um contrato de trabalho ainda vigente. Né? Então, se for uma quitação geral, tem que ser uma quitação geral, né, retroativa, aquilo que já passou. Então, até ali, né, não pode ser para frente, obviamente. Né? Eu vi em algum lugar alguém discutindo isso, a questão da quitação, acho que foi eu acho que foi num pedido de homologação, de transação extrajudicial. O contrato ainda estava em vigor e estavam pedindo a quitação geral do contrato de trabalho, né, sem especificar o momento. Então, o juiz indeferiu, porque não tem como haver um acordo para impedir o reclamante de ajuizar ação, né, em relação a verbas que ainda seriam pagas para frente, né? Não tem como, tá? TRT1, né? Você implica. Sim, entendi. Veja, vai depender muito do posicionamento de cada juiz. É porque tem juiz que tem juiz que tem na cabeça dele ali um sentimento de não gostar mesmo desse tipo de cláusula. Tá? Ele não gosta de restringir o direito de ação. Tá? Agora, depende muito também, isso a gente conversou na aula que a gente fez lá na oficina, quando a gente montou ali uma petição de acordo, né? Isso vai muito também de como é exposto, né? A pretensão, como nasceu esse interesse de conciliar, o que está sendo discutido ali. Então, quanto mais você traz, quanto mais as partes trouxerem ali uma justificação para o acordo, tá? E contextualizar isso muito bem, e o juiz vislumbrar ali, não, realmente, não tem mais o que se discutir, né? As partes querem segurança jurídica, eu acho que a tendência é o juiz aceitar, tá? Mesmo quando o juiz não gosta muito, eu acho que existe essa possibilidade de o juiz aceitar. Então, mas ele precisa vislumbrar isso, entendeu? Assim, ele precisa ver o seguinte, olha, não é simplesmente fazer o acordo e vamos dar quitação e restrita, tá? É uma coisa bem argumentada, demonstrada, tá? Olha, já estamos discutindo isso, o contrato já está encerrado, nós estamos discutindo isso por isso, havia divergência quanto a isso outro, enfim, está bem justificado. Então, o juiz verifica ali que realmente, né, há a previsão da cláusula mera e simplesmente por uma questão de segurança jurídica, e não simplesmente porque não quer se evitar ali, né, uma artimanha para poder se evitar ali lá na frente qualquer tipo de discussão. Tá? Acho que é muito de cada caso concreto. Tá? Bom, então a gente viu até aqui, né? Então existe a possibilidade de multa, né? Caso a ausência seja do interessado, o reclamante, aquele que está apresentando a reclamação,
tá? Agora, se as partes comparecem e não há acordo, o que pode acontecer? É possível que numa primeira audiência as partes não entrem no acordo, mas requeiram, falar, excelência, vamos designar essa audiência, a gente vai conversar melhor e a gente volta para conversar, né? O advogado quer analisar melhor, a parte quer analisar melhor ali o que está sendo conversado e volta depois numa próxima audiência, não tem problema. A critério do juiz, ele pode designar essas audiências, quantas vezes for necessário, tá? Agora, não havendo acordo também, dependendo da situação do caso concreto, ele pode determinar a extinção dessa reclamação pré-processual e aí mesmo procedimento, volta para a vara e isso é arquivado, tá bom? Então, claro, vai depender de cada caso concreto ali do que as partes demonstram ali de interesse, tá? Se a parte também demonstrar que não tem interesse na conciliação, o juiz não vai ficar insistindo, né? Obviamente, tá? A reclamação pré-processual, ela é utilizada assim, para quando as partes realmente demonstram interesse na conciliação, né? Existe ali, há uma legitimidade ali para se continuar com o processo, porque existe uma chance real de acordo, de se evitar uma ação trabalhista, tá? Sim, um detalhe aqui, ó, com a extinção do feito sem resolução do mérito, porque como eu falei para vocês aqui, o processo pode ser extinto, então com a extinção dele sem resolução do mérito, aí é possível depois se ajuizar a ação trabalhista, tá? E um ponto importante o juiz que recebeu a reclamação pré-processual, ele não fica prevento para essa ação trabalhista. Então isso vai ser discutido, isso vai ser distribuído livremente, tá? Ah, Felipe, mas para mim tanto faz. Tudo bem, para você tanto faz, mas tem advogados que de repente não gostam de atuar numa determinada vara. Então, se vai para aquela vara por dependência, porque o juiz está prevento, ele pode impugnar isso. Falar, não há prevenção, distribua-se livremente. Tá? Eu tenho interesse que, se você por qualquer motivo tiver interesse para a distribuição livre daquela ação, perfeito. Então, você pode impugnar caso haja distribuição direta por prevenção para aquele juízo anterior. Tá? Como eu falei, não há interrupção. Você fala do prazo prescricional, Juliana? Não há previsão para interrupção de prazo prescricional. Tá? Apenas o ajuizamento da reclamação trabalhista mesmo. Tá? Por isso que eu falei, tem que tomar muito cuidado. Ah, vamos entrar com uma reclamação pré-processual, vamos tentar um acordo, né? Então, assim, toma cuidado. Veja se você tem tempo para isso. Principalmente se o contrato está em vigor, você tem que ver se tem tempo para evitar uma prescrição quinquenal, certo? Ou se o contrato já foi extinto, se você tem tempo, né, no caso da prescrição bienal, tá? Para poder evitar prejuízo. Porque se houver o risco de incidência da prescrição por qualquer motivo, então entra com a ação trabalhista e busca o acordo na própria ação trabalhista. Né? Aí análise cada caso concreto. A gente está vendo aqui uma modalidade, um meio de solução de conflito. Tá? Mas se você não se utilizar desse meio, nada impede de você utilizar um outro meio, que é o mais comum, que é o acordo na ação. Tá? É porque o ambiente de mediação ele é melhor, né? O ambiente de mediação é melhor, tá? Eu, pelo menos, acho. Tá? É sempre mais favorável para a conciliação. É um ambiente que puxa para isso, né? Leva as partes para isso. Vocês já estão ali discutindo, né? Tá? Então, é importante essas questões aqui, ter em mente essas questões aqui, tá? Principalmente a questão da prevenção, tá bom? Bom, recebido ali, né, de qualquer forma, né, apresentado, as partes compareceram, tá? Então, as partes apresentaram, entraram em termos de acordo ali, tá? O juiz, ele pode indeferir de plano, se constatar alguma ilegalidade ou se ver que existe alguma questão ali que não possa ser admitida. Então, como a Juliana falou, né, a questão da cláusula de quitação, né? Há juiz que vai entender que aquilo não deve ser admitido, né, a juízo dele, a critério dele, tá? O juiz percebeu ali que existe uma simulação, tá, para esse acordo entre as próprias partes. Então, ele vai indeferir de plano, tá? Então, por qualquer tipo de ilegalidade, qualquer questão ali irregular, não dá para admitir, o juiz vai indeferir de plano isso, tá bom? A segunda possibilidade é ele deferir a homologação. Ótimo, ele defere a homologação e aí vai dar, né, vai resolver o contrato de trabalho ali com essa previsão, tá? Ele pode determinar o saneamento de eventuais vícios também, se houver algum vício a ser sanado no próprio acordo, ele determina esse saneamento, e é possível também, o próprio ato do TRT prevê isso, é possível que o juiz ele ouça os próprios requerentes, né? Ouça as partes envolvidas ali, tá?
para ajudar, né, a conduzi-las a esse acordo. Tá? Então, se o juiz entender dessa forma, ele pode, inclusive, designar uma audiência apenas para isso também, para ouvir as partes. Tá? Como eu falei, não se trata de uma audiência mesmo, assim, propriamente dita, então não é um litígio, não é depoimento pessoal, tá? Não é nada. É uma conversa com o juiz, para poder o juiz entender melhor, né, com base nisso, com base nessa realidade trazida pelos interessados, o juiz conduzir essas pessoas ao acordo, tá? Veja, quanto mais, o que é importante, né? O juiz, ele precisa, para o juiz conduzir as partes para um acordo, ele precisa entender o contexto da relação jurídica e o que está em jogo aqui, tá? O juiz só consegue ser produtivo, assim, ele ter uma atuação mais ativa nesse acordo, quando ele conhece muito bem o processo, né, a relação e as controvérsias, entende os riscos envolvidos. Tá? Entendido, porque é isso, né? O acordo, ele é fundado, ele é firmado com base em riscos, né, em possibilidades, né, em expectativa de direito, né, em riscos. Então, isso para as partes e para o juiz também. Tá? Bem, então as partes, então existe a possibilidade, né, entre falta de êxito, né, e êxito, né? E havendo êxito na mediação pré-processual, essa reclamação, aí veja só, que interessante, essa reclamação pré-processual, ela é convertida em homologação de transação extrajudicial, tá? Há uma conversão, tá? Enquanto a gente tem uma reclamação pré-processual, todo procedimento de reclamação pré-processual, tá? E houver uma decisão nesse âmbito, essa decisão ela é irrecorrível, tá? Não existe possibilidade de recurso na reclamação pré-processual. Agora, a partir do momento em que nós temos êxito, existe a conversão em homologação de transação extrajudicial, nesse âmbito, qualquer decisão aqui depois dessa conversão, ela é passível de recurso. A gente vai ver, até antecipei, mas a gente vai ver no próximo quadro isso, tá? Então, veja, quando há aqui o êxito, ou seja, houve o deferimento da homologação, o que é importante constar desse acordo? Aquilo que a gente também vai observar num acordo judicial, tá? A gente precisa estipular a natureza da relação jurídica havida ali. Então, é simplesmente um contrato de trabalho, uma relação comercial, tá? Relação comercial não, né? Porque não seria nem competência aqui, mas é um contrato de trabalho, né? Distinto da relação de emprego. Ou você, de repente, as partes estão discutindo a questão do vínculo e ficou determinado que a natureza da relação jurídica é realmente o vínculo. Então, houve ali o reconhecimento, a admissão. Então, para fazer o acordo, vamos admitir a existência do vínculo, tá? As obrigações envolvidas aqui nessa transação, então, obviamente, o valor, o prazo, o modo de pagamento, a atualização dos valores também, as parcelas, né, objeto desse acordo, né, e os seus valores, ou seja, nada mais era que a discriminação do que está sendo, do que está compondo, tá? E a responsabilidade pelos encargos previdenciários e fiscais e a cláusula penal. Então, veja, a formação do acordo, ela é idêntica ao que acontece, o que a gente vê numa ação trabalhista, né, propriamente dita. Então, acordo judicial numa ação trabalhista, tá? Agora veja uma coisa interessante aqui. Nesse acordo, não contem com liberação de FGTS, não contem com alvará, né, expedição de alvará para liberação de FGTS e a habilitação do programa de seguro-desemprego. Então, veja, se o contrato ele já encerrou, cabe à reclamada, e aí cabe ao empregador, e aí o empregado tem que buscar isso com ela, né, fornecer os documentos de rescisão, para que ele busque essa liberação do FGTS, para que ele possa se inscrever no programa de seguro-desemprego, tá? Porque isso, na reclamação pré-processual, né, na homologação, aqui não vai haver isso, tá? Não vai haver expedição, tá? E havendo essa conversão da RP, eu coloquei EPP aqui, ó, força do hábito, né? Empresa de pequeno porte. RPP, né? Reclamação pré-processual, quando há essa conversão, a partir desse momento, é exigível as custas. Tá? Então, as partes também podem determinar ali quem vai recolher, como é que fica a responsabilidade dessas custas. Tá? A CLT prevê que, quando não há previsão, as custas elas são partilhadas, não é isso? Tá? Mas aqui as partes elas podem prever quem vai pagar as custas. Enquanto não houver a conversão da reclamação pré-processual em homologação de transação extrajudicial, não há custas nenhuma. Então, se de repente, como a gente viu aqui, ó, houve a extinção, porque as partes não compareceram. Então, simplesmente extinto, não há custas. Tá bom?
não há custas. Aqui, havendo a conversão, haverá custas. E, como a gente, né, já falou, conversou, haverá coisa julgada aqui material. Então, a decisão que homologa o acordo aqui firmado em reclamação pré-processual, ele é um título executivo judicial. Tá? Não, não, não vai ter honorários, tá? Também, tá, Juliana? Não há previsão de honorários aqui. Tá? Porque, veja, a gente não está falando, entenda, aí é uma questão lógica, né? O que é honorários, a não ser que sejam honorários contratuais com o seu cliente, é uma coisa entre você e ele, tá? Mas honorário de sucumbência, não. Qual é a lógica dos honorários sucumbenciais? Tá? Primeiro, eu tenho que ter sucumbência, né? Primeira coisa. E segundo ponto, né? E aí, mais profundo ainda, né? A questão da causalidade. Tá? A questão da causalidade. Isso daqui, a causalidade, sucumbência, a gente vê num âmbito, né, judicial mesmo, de litígio, tá? Inclusive, há juízes que entendem que numa ação trabalhista normal, quando há acordo, não há honorários advocatícios sucumbenciais, porque é um acordo ali. Então, cada parte assume os honorários do seu cliente, tá? Não haveria sucumbência, tá? Mas veja, para se firmar um acordo numa ação trabalhista, alguém teve que promover essa ação trabalhista, né? Ou seja, então alguém deu causa a essa ação trabalhista. Tá? Então, de certa forma, e o reclamado ele está entrando num acordo porque realmente, né, em tese, há coisas, há uma irregularidade. Tá? Então, você poderia sustentar o cabimento dos honorários sucumbenciais nesse aspecto. Mas há juízes que entendem que não. Tá? Então, sempre raciocinar a questão dos honorários sucumbenciais com base nisso. Causalidade e sucumbência. Tá bom? E isso a gente não verifica aqui, nesse procedimento. Tá bom? É possível os honorários contratuais. Aí você vai firmar, você vai resolver isso com o seu cliente. Tá bom? Agora, a não ser que as partes convencionem isso, né? De repente vocês convencionam, ó, vamos incluir honorários sucumbenciais. Meu cliente não tem, a gente quer assegurar esse valor total para ele, né? Então a nossa proposta é desse sentido. Tá? Então você inclui de alguma maneira ali. Tá? Inclui. Ó, além dos honorários, vai pagar os honorários vão ser pagos pela reclamada. Tá? O reclamante não, vamos supor aqui, não, o interessado, o reclamante não vai pagar honorários para o seu advogado, que vai pagar a reclamada. Tá? Então isso já consta ali, tá? Deixa em termos. Tá bom? Isso é uma mediação ali. Então nada impede. Tá? Não haverá prejuízo se as partes pactuarem isso. Mas como o juiz impor isso, né, certamente não imporá. Tá? Uma questão muito interessante, e aí que eu quero mostrar para vocês. Opa. Quando a gente fala aqui, ó, que deve compor a natureza da relação jurídica, deve compor as parcelas, veja um caso aqui, e isso eu vi num caso não sei se foi um caso de homologação, ou se foi um acordo firmado em processo mesmo, é porque pode acontecer em todos esses contextos, né? O que acontece quando, vamos supor, o caso do processo aqui que eu vou mostrar para vocês é de um representante comercial, tá? E esse representante comercial, ele ajuizou uma ação na justiça comum contra a empresa, para quem ele prestou serviço. E aí, ali, na verdade, ele não ajuizou uma ação, ele ajuizou uma reclamação pré-processual na justiça comum, tá? Com o objetivo de firmar um acordo ali com essa empresa, tá? Cujo objeto eram verbas típicas de um contrato de representação comercial. Óbvio. Né? Você não podia discutir nada em relação a vínculo ali, nada disso, crédito trabalhista, nada disso. Você está na justiça comum. Então ele entrou com uma reclamação pré-processual, previu ali, né, ficou constatado ali, colocado em termos ali que era uma natureza, né, qual era a natureza da relação ali, então era um contrato de representação comercial, né, então um contrato que não é de vínculo de emprego, né, então estava muito claro nessa reclamação pré-processual, e os valores ali, as parcelas que eram típicas de um contrato de representação comercial. Beleza, e aí esse acordo foi homologado pelo juiz, né, da Justiça Comum, pelo juiz de direito. Só que depois de homologado, recebido o valor, o que esse trabalhador fez? Ele entrou com uma ação trabalhista, pedindo vínculo de emprego aqui na Justiça do Trabalho.
E aí o reclamado falou o seguinte, olha, existe coisa julgada aqui. Eu fiz um... Ah, e detalhe, lá constou, na reclamação pré-processual, constou o seguinte, olha, nós estamos fazendo esse acordo, nós estamos quitando a relação jurídica. Nada mais havendo para reclamar em relação a ela. Tá? Em relação em relação a esse negócio jurídico firmado por elas. Ou seja, a relação que existiu entre elas, que foi uma relação de representação comercial. Tá? E aí depois, esse trabalhador veio interpor, ajuizou a reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego e verbas inerentes ao vínculo de emprego. Então, 13º, férias, né? E por aí vai. Verbas rescisórias. E aí o reclamado falou o seguinte, então, olha, tem coisa julgada. Eu já fiz um acordo com esse sujeito na justiça comum. Ficou estabelecido ali, não há controvérsia quanto à relação jurídica havida entre as partes. Era uma relação comercial, era uma relação de trabalho, né, típica ali, né, não é porque é uma relação comercial mesmo, né, porque está na justiça comum, é uma relação comercial mesmo, tá? Então não havia vínculo de emprego, não havia o que se discutir com relação a isso, então ele não pode mais entrar com uma ação para discutir essa relação, com uma ação trabalhista para discutir essa reclamação, tá? Então a discussão foi toda essa. Na primeira instância, o juiz, deixa eu mostrar para vocês aqui. Na primeira instância, o que o juiz fez? Ele acolheu a coisa julgada. Olha só que interessante isso aqui. Eu já vi 2 processos, uma vez, eu sei dessa quantidade porque foi pouco, né? Mas lá no tribunal eu já vi 2 processos com relação a isso. E nos 2 casos, houve o reconhecimento da coisa julgada. Veja. E quando a gente decide pela coisa julgada, tá? A gente decide muito mais por uma questão de justiça, de boa-fé, de coerência, tá? Boa-fé objetiva, inclusive, do que aplicação do direito mesmo à letra seca da lei, tá? Porque se a gente for aplicar a letra seca da lei, tá? Tem argumento para não reconhecer a coisa julgada realmente, tá? Mas a gente observa outras coisas, tá? Que aí é uma questão de você ponderar, né? Como é que os valores aqui, o que deve prevalecer, tá? Aí veja só, a primeira reclamada alega preliminarmente a existência de coisa julgada, uma vez que as partes firmaram acordo nos autos do processo X perante a justiça comum, o qual foi homologado pelo juízo civil, tá? Em réplica aqui na ação trabalhista, né? O reclamante sustenta que não há tríplice identidade dos elementos identificadores da ação. E realmente não há. Veja, na coisa julgada, a gente tem que ter as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. É óbvio que na ação trabalhista, o pedido, a causa de pedir, é totalmente diferente daquele lá da justiça comum. Nem seria possível, porque a justiça comum não tem competência para discutir questões relacionadas ao direito do trabalho. Tá? Então, realmente, essa tríplice identidade já não existe. Tá? Então, o exame de fato, a especializada é competente com exclusividade para reconhecer o vínculo empregatício. No entanto, perante a justiça comum, as partes firmaram um acordo, e o reclamante deu à empresa, a hora reclamada, a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação das verbas decorrentes do contrato mantido entre as partes, para nada mais reclamar a qualquer título ou qualquer natureza, e para não mais repetir o objeto daquele feito. Como se vê, o autor firmou o acordo devidamente homologado judicialmente, com ampla quitação dos direitos decorrentes do contrato de representação comercial. Então, veja, isso daqui, gente, no âmbito de uma reclamação pré-processual, tá? Poderia ser durante a ação, né? Poderia ser uma homologação de um acordo extrajudicial, né? Aqui é só o meio, tá? Mas, aproveitando aqui o foco da nossa aula, isso se deu numa reclamação pré-processual. Então, como se vê, o autor firmou o acordo devidamente homologado judicialmente com ampla quitação dos direitos decorrentes do contrato de representação comercial. De acordo com o artigo 449 do CPC, né, de 73, né, vigente à época da homologação, o termo de conciliação assinado pelas partes, homologado pelo juiz, possui valor de sentença. Consequentemente, o acordo é força de coisa julgada e, como tal, só pode ser desconstituído por ação rescisória. Tá? E esse argumento é forte mesmo, porque veja, quando o reclamado vem e alega o seguinte, olha, existe coisa julgada. Né? O que o reclamante vem dizer? Olha, não existe coisa julgada. Além de não haver a tríplice identidade, tá? O juiz de direito, né, lá na justiça comum, nem ao menos poderia dar quitação em relação a algo que é objeto aqui, né, que é de competência da justiça do trabalho. Né? Então, não poderia haver quitação. Só que é o seguinte,
né? Aí vem o reclamado do seguinte, não, ele pode dar quitação. E se houver divergência quanto à competência, né, aí se discute isso em ação rescisória, porque o fato é que nós temos uma sentença, né, é uma sentença, coisa julgada material, tá? E é o que justamente o juiz está falando aqui. Saliente-se que a discussão a respeito da competência do X-Trabalho para analisar o pedido de reconhecimento de vínculo é irrelevante no caso, pois não foi este o objeto da discussão naquele feito do juízo cível, mas sim a transação a respeito da relação à vida entre as partes, homologada judicialmente. Então, com efeito, a transação entre os litigantes, devidamente homologada, importa em extinção do processo com resolução do mérito nos modos do 269. Né? Se valeu aqui de uma ementa aqui do TRT da terceira região também, né? Então fala, a transação extrajudicial celebrada entre os litigantes, homologada na esfera cível, né? Juízo competente em razão de um vínculo existente, representação comercial, né? Envolver também pessoas jurídicas, por meio da qual foi dada a quitação ampla e geral pelos direitos oriundos do extinto contrato, produziu coisa julgada material. Inclusive em relação às parcelas deduzidas na presente reclamatória relativas ao mesmo período. Então, acolhida preliminar. Tá? Quando chegou no tribunal, né, aí o reclamante, né, ele trouxe isso ao TRT, o TRT manteve essa decisão. Deixa eu ver aqui. Ó, fala aqui, ó. É incontroverso que o reclamante e Litocargo, né, que é a empresa, realizaram acordo perante a Justiça Comum nos autos da reclamação pré-processual, no qual reconheceram expressamente que a relação entre eles e a vida era de representação comercial. E aí constou um termo aqui, ó, nada mais reclamar, qualquer título, qualquer natureza. Olha lá. Tenho, pois, que a ação posta perante o juízo cível e a presente reclamação trabalhista possuem o mesmo objeto, ou seja, a natureza jurídica da relação à vida entre as partes, pelo que se opera a coisa julgada. Tá? A decisão que homologou o acordo faz coisa julgada material, no sentido de se tratar de relação com natureza comercial e sem os requisitos para a configuração do vínculo empregatício, não sendo mais possível a discussão acerca da espécie da relação, consoante artigo 502 do CPC. Tá? E é interessante falar do 502 aqui. Nós fizemos uma aula aqui na academia, tá, sobre a coisa julgada, né, e a extensão dela. Tá? Assistam depois, eu não lembro qual é o número, tá? Mas é uma aula muito importante, porque é uma aula que a gente fala sobre questão principal, questão incidental, tá? Quando é que a coisa julgada ela vai abranger, né, os fundamentos, quando é que ela não vai abranger, tá? E uma das questões, né, de extensão da coisa julgada, de ela alcançar os fundamentos, é quando a gente trata de uma constituição de uma relação, quando você está discutindo ali a natureza de uma relação jurídica, né, você busca a constituição de uma relação jurídica. Tá? E aqui nesse caso, o que é que acontece? É o que ele está falando aqui, né? Nós temos um acordo que está reconhecendo uma relação. Tá? Então, o fundamento ali para isso é o seguinte: olha, existe essa relação, então nós vamos homologar o acordo no âmbito que existe, né? Está certinho essa relação, não se discutiu a relação. Tá? Ainda que se sustente a ausência da tríplice identidade, os princípios da. Aí veja só: os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, este último expresso no artigo 5º do CPC, impedem a reapreciação da matéria. Aí o que eu falei para vocês aqui da ponderação, né, dos valores, ó. O comportamento das partes deve ser lógico, incidindo na proibição do venire contra facto próprio. Ou seja, a lealdade processual impõe que os litigantes devem agir em conformidade com sua conduta anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Tá? Então, há uma violação, inclusive, aqui ao boa-fé objetiva. Como é que você entra com uma reclamação pré-processual para firmar um acordo, colocar fim a qualquer discussão naquela relação e depois você entra, você recebe os valores e aí você depois entra com uma ação trabalhista? Né? É isso que ele está levantando aqui. Sequer há nos autos a alegação de vício de consentimento quanto ao pactuado entre o autor e a reclamada. A relação entre elas foi solvida e isto é mais do que se ater às tecnicidades processuais como pretendeu o recorrente. Ó, o processo não é um fim em si mesmo. Não deve o judiciário dar guarida à pretensão do demandante, que tenciona valer-se dos pormenores jurídicos para obter o melhor dos dois mundos, beirando sua pretensão à má-fé. Tá? Então, aqui ele trouxe julgados também, né? Inclusive eu dei uma olhada nos julgados, né? Eram julgados do TST, mais ó, de 2009, um pouco mais antigos. Tá? E veja, o que acontece nesse caso? Esse processo foi até o TST reformou.
né? O TST reformou e diz que não há coisa julgada. Ó. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que não há coisa julgada entre acordo homologado pela Justiça Comum, em que se dá ampla quitação ao contrato de representação comercial, e a reclamação trabalhista, em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego, em razão da ausência da tríplice identidade a que alude o artigo 337. Ou seja, aqui o TST está considerando, né, aplicação pura e simples aqui da norma do CPC. Né, para dizer o seguinte, ó, não há coisa julgada. Né? Tecnicamente falando, né, de forma muito objetiva, não há coisa julgada. Tá? E aí você deixa de lado um pouco a questão da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, né, que são questões, né, fundamentos jurídicos importantes também, até para se dar segurança jurídica às relações. Né? Eu, particularmente, né, compartilho desse entendimento, né, do TRT e da vara, né? Não concordo muito com o TST, embora eu entenda o fundamento aqui, tá? Mas eu não concordo porque isso só estimula mesmo esse tipo de coisa. Então, uma das partes vai lá, faz o acordo, né, de boa fé, né, entendendo que a questão tá resolvida, depois, né, buscando aqui, né, com base em pormenores jurídicos, como o TRT falou, aí busca aqui, né, de novo. Então, eu fiz esse link aqui porque justamente aqui a gente fala, né, que havendo êxito na mediação pré-processual, tem que ficar ali muito bem caracterizada a natureza da relação jurídica à vida, obrigações, parcelas, tudo isso. Mas veja, tenha isso em mente. Dependendo da relação jurídica aqui, né, aqui processo trabalhista, havendo vínculo, não há tanta discussão, né, mas de repente você pode lidar com uma situação como essa, em que existe discussão quanto à relação jurídica, você tem dois juízos, né, de ramos diferentes do judiciário, que pode haver aí uma implicação. Então, fique com isso sempre em mente, tá? É claro que nesse caso, veja, se houve homologação lá, se o reclamante, né, dessa nova ação, ele recebeu valores lá, claro que de algum modo você como advogado reclamado, você pode pedir a compensação aqui. Tá bom, então vai reconhecer o vínculo aqui, e como houve aqui, tá bom, então eu vou requerer a compensação do que ele recebeu lá. Porque não é possível duas relações jurídicas subsistirem ao mesmo tempo e ele receber verbas de duas relações jurídicas. Então, de alguma forma, isso tem que ser compensado. Não é isso? E aqui a gente fala em compensação e não em dedução, porque a gente está falando de parcelas, né, de natureza distintas. Né? Quando a gente fala em dedução, a gente fala deduzir horas extras de horas extras. Né? Então, se a gente está buscando simplesmente compensar verbas de naturezas distintas, a gente fala em compensação. Tá? Perfeito. Então, aqui, né, uma questão formal aqui da reclamação pré-processual sendo convertida aqui em homologação extrajudicial. Homologação de transação extrajudicial. E como eu falei para vocês, no âmbito da reclamação pré-processual, as decisões elas são irrecorríveis, tá? Isso está previsto no próprio ato do TRT aqui, tá bom? Havendo a conversão, êxito na mediação pré-processual, convertida em homologação de transação extrajudicial, os recursos, é possível a interposição de recursos, mas eles são apreciados pela vara. Ah, mas eu tenho embargos de declaração para opor. Não tem problema, você vai opor, né, quem vai decidir é o próprio Sejusc. Tá? Porque a decisão é dele, né, a decisão é do juiz ali. Tá? Mas qualquer outro recurso, a vara é que vai processar isso, depois vai mudar para o TRT. Tá? E lembrando, a decisão que homologa, né, é uma sentença, é uma decisão, é um título executivo, tá? E a execução dela é processada perante a vara de origem nos próprios autos da homologação de transação extrajudicial. Então, naquele próprio processo da reclamação pré-processual, que se converteu em homologação de transação extrajudicial, se houver descumprimento de alguma forma, você dá início à execução ali mesmo, né? Lá na vara em que está sendo processada, na vara de origem, né? Onde está sendo processado. Combinado? Gente, é basicamente isto que eu tinha para falar. Tá? Veja que não é tão complexo, tá? Só algumas regrinhas que a gente tem que observar, né? E algumas questões que a gente tem que ficar atento, tá? E saber que isso existe para avaliar aí o cenário, né? Que você vai optar, tá? No caso de haver pretensão de acordo, existe grande possibilidade de conciliação. Nosso próximo encontro na segunda-feira,
como eu anunciei na aula passada, houve algumas mudanças na academia, então na segunda-feira a gente tem encontro no módulo de atualização jurisprudencial, tá? Vamos falar sobre julgados, principais julgados de maio, né? Aconteceu bastante coisa, a gente vai conversar também sobre algumas novidades, tá? Em segunda-feira, combinado? Então até a próxima. Tchau, tchau, boa noite.